Gostaria de estar saudando a todos os meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, A Voz que Clama no Deserto, e aqui é o nosso quadro, mais uma vez, Momento de Reflexão. E neste momento nós queremos aqui estar considerando o tema que tem como título Empatia, uma pérola em meio à dor alheia. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor Jesus, que a qualquer momento o Senhor divino buscar. Enquanto, Senhor, aguardamos, estamos aqui, Senhor, por mais esta rica oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, olhando para as Escrituras e meditando sobre mais um importante tema que tem tudo a ver com a nossa caminhada cristã, com respeito ao trato, com respeito às considerações, aqueles que porventura se estejam, Senhor, sobre um quadro de dor, um quadro de sofrimento, de situação difícil, que nós possamos, Senhor, ser complacente, que nós possamos, Senhor, haver em nós a compaixão, a empatia, Senhor, em atitude, em sensibilidade, Senhor, à causa alheia, e por certo, assim fazendo, essa será, Senhor, uma das pérolas pelas quais existe dentro deste ministério, que, Senhor, que é o nosso ministério, o ministério da tua igreja, o ministério cristão. Nos ajuda em tudo isso. E nesse momento que estamos aqui, Senhor, considerar esse importante tema. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, te damos graça por tudo. Amém. Empatia, uma pérola em meio à dor. Eu tinha até colocado, mas acabei tirando, né? Mas vamos aqui para a palavra de Deus, no livro de Jó, versículo 14. Jó 6, versículo 14. Onde a palavra do Senhor nos diz: ao que desfalece, devia o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandona o temor do Todo-Poderoso. Na King James, não tão diferente, diz aqui: um ser humano desesperado deve ser alvo. Um ser humano desesperado deve ser o alvo da atenção e da solidariedade de seus amigos, ainda que ele tenha se afastado do temor do Todo-Poderoso. Estamos, amados, diante ainda do livro de Jó. Oxalá o Senhor, a cada capítulo, nos dê não só uma, mas muitas mensagens para a nossa meditação e reflexão, e neste momento venhamos cada vez mais nos aperfeiçoar segundo a realidade do nosso contexto de vida e a atitude que o Senhor espera de nós. Agora estamos aí ainda no capítulo 6 e agora nós estamos no versículo 14. E que me chamou a atenção esse versículo foi justamente a solicitação, né? E a ponderação que Jó aqui estava fazendo
ao seu amigo ele faz. Aquele que em outra mensagem nós entendemos que a sua teologia era limitada e a conclusão dela se resumia em que todo e qualquer sofrimento estaria simplesmente e unicamente, né, sendo oriundo de uma pessoa que estivesse vivendo em pecado. À luz do que nós conhecemos o livro de Jó, essa não é a verdade, como também no seu clímax maior, até mesmo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Se houve algum justo aqui na terra, no mais extremo ou na completude da sua expressão e da sua palavra e no seu sentido prático, esse foi o Senhor Jesus. Fato este que a Bíblia diz que ele, durante o tempo todo do seu ministério, nele não foi achado pecado algum. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. E diante desse momento, depois que ele expôs ali a sua tese, né, buscando, né, não podemos, amados, esquecer que as intenções dos 3 amigos de Jó, elas eram boas. Cada um, ainda que tivesse uma filosofia, uma visão um pouco diferente um do outro, em outro prisma, ainda assim eles eram amigos de Jó. O sentimento era sincero. O alvo que eles pretendiam, da mesma maneira, que era trazer consolo, amenizar a dor do seu amigo Jó. Essa, eu quero aqui abrir um parênteses e deixar claro que é uma consideração minha particular. Você não precisa aceitar, mas quero aqui fundamentar o porquê penso assim. Primeiro, que cada um desses amigos, eles residiam longe de Jó, ainda que compactuavam uma amizade, não por conta de ser longe, mas por sempre estarem ali convivendo com Jó, eles souberam da situação precária em que Jó passou a ficar, perdendo a sua casa, sua família, perdendo seus bens, estando ali em meio às cinzas daquele lugar, né, se humilhando diante de Deus e sobre esta terrível enfermidade. E eles, sabendo disso, eles podiam simplesmente, amado, diante da própria teologia que eles carregavam consigo, eles podiam simplesmente ficar onde estavam. E por serem, como entendemos que seja, uma pessoa que tinha temor a Deus, eles podiam estar orando por Jó e simplesmente ficar ali. Isso, primeiro ponto, pela distância. Segundo, pelas suas próprias teologias. Eles podiam simplesmente ficar onde estavam e fazer tratar Jó diante das suas teologias, claro. Um descaso, tratar como descaso, um desprezo, frente a uma dureza de coração. Porém, isso nós não vemos. A Bíblia, isso é a segunda razão. Primeiro, longe. Terceiro, que eles podiam simplesmente abrogar essa preocupação, né, de ter que sair da sua casa, da sua família, do seu convívio ali, onde eles residiam, para ir até onde estava Jó. E terceiro lugar é que eles, chegando ali, diz a Escritura, que ele vendo Jó na situação que estavam, eles choravam, amados. Eles se quebrantaram diante do seu amigo. Ali, por momento, essa empatia, ela aconteceu. Ali, por momento, essa compaixão, ela existiu. O sentimento, né, que compartilharam ali frente à dor, sobre o aspecto pelo qual eles estavam ali quando encontraram Jó. Porém, passados 7 dias, dando abertura a esta conversação, até pelo próprio Jó, como nós vemos no capítulo 3, aí o primeiro a trazer, né, e buscar consolar Jó, segundo a sua teologia, foi Elifaz.
Nós já consideramos ali a questão do ministério da consolação e agora consideraremos a questão da realidade da tão importante é a questão da empatia diante de um amigo, diante de um conhecido e nós como cristãos diante daqueles que são alheios a qualquer afinidade familiar, de amizade, de trabalho e companheirismo, até uma pessoa totalmente alheia, uma pessoa que seja o nosso próximo. Quando praticamos a empatia aos olhos do Senhor, essa é uma delas, é uma pérola, se torna uma pérola em meio à dor alheia. E foi isso, diante das palavras que nós lemos em Jó capítulo 6, versículo 4, que Jó tentou trazer a consciência de Elifaz, e com ele estavam os outros dois amigos também, essa questão. E a primeira razão em que esse sentimento na sua prática se torna uma pérola em meio à dor alheia é que, eu coloquei aqui, é onde o seu valor está no compartilhamento conceitual. Onde o seu valor está no compartilhamento conceitual. Jó estava justamente buscando trazer para os seus amigos essa consideração, para que eles revessem, para que ele viesse a rever. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Para que Jó pudesse rever o seu conceito pelo conhecimento que ele tinha com Jó, pela afinidade fraternal como amigo que era de Jó. E Jó, diante disso, ele já traz lá no começo da sua defesa essa razão para que ele considerasse e reconsiderasse a questão conceitual a respeito do que Jó estava passando. E por que das suas palavras. E ele diz: oxalá de fato se pesasse a minha mágoa, e juntamente na balança se pusesse a minha calamidade. Olha o que Jó diz no versículo 3. Pois na verdade seria mais pesada do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido temerárias. Ou seja, Jó estava falando ali para Elifaz e para os seus amigos considerar que o fato dele ter amaldiçoado o dia, o fato de todo aquele desabafo em que ele expressou no capítulo 3, o seu fundamento era um coração que estava em conflito, era um coração que estava ferido. Ferida estas causadas pelas circunstâncias pela qual ele passou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amados, porque independente de quem quer que seja, ainda que nós o conheçamos como eles conheciam Jó, e que ainda que nós venhamos a ter, como Jó disse, conhecimento real, verdadeiro, que a causa daquela situação, daquela pessoa conhecida, ainda que seja conhecida, seja a questão do afastamento de Deus, a questão de uma vida recorrente ao pecado. O que o Senhor espera de nós é empatia, é um olhar de compaixão, porque foi exatamente isto pelo qual o Senhor expressou ao olhar para este mundo. Diz o Salmo 14 que ele olhou para este mundo e não viu um justo sequer.
todos haviam se desviado e todos se tornaram imundos diante da santidade de Deus. Porém, essa condição clínica pela qual o Senhor viu em nós não levou a ele a trazer sobre nós um juízo eterno, como foi no dilúvio. Não. Isso fez com que o Senhor viesse até nós, tomasse a forma de homem como nós somos, e sofresse, passasse a sentir as mesmas necessidades que nós sentimos e passamos isso em vida, em nosso meio, como diz o livro de Hebreus. Então, logo, a empatia, ela é uma pérola aos olhos do Senhor. Era uma pérola em meio à dor alheia. É onde ela reluz e mostra o seu valor quando na prática. A exemplo daquele samaritano, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor, que vinha a caminho. A Bíblia diz que passou o sacerdote e, vendo a situação daquele homem, diz que ele passou de largo. Vendo um levita, tomou a mesma situação. Não tiveram compaixão daquele homem que foi vítima de salteadores e estava à beira da morte. E o Senhor Jesus disse que veio depois um samaritano. Aquele que aos olhos da cultura entre israelitas e samaritano eram inimigos de Israel. Era inimigo, melhor dizendo, dos judeus. Mas aquele samaritano, ele não passou de largo. Diz-nos as Escrituras que ele passou a cuidar, passou óleo sobre a ferida daquele judeu, daquele homem ferido, que era um alheio, era próximo, não era conhecido. A não ser pela roupa, ele tinha ciência que era um israelita. Mas ele deixou com que a diferença cultural ficasse de lado. Quem sabe podemos acrescentar aqui que essa empatia se torna uma pérola em meio à dor alheia, se nós também deixarmos de lado as questões da crença e da fé, quando o momento oportuno é para se socorrer, quando o momento oportuno é para se buscar, né, ali a ajudar, a aliviar o sofrimento. E diz-nos as Escrituras que ele colocou a atadura, colocou sob a sua cavalgadura e levou até a primeira hospedaria. E ali deixou ele e deixou 2 denários para que aquele dono da hospedaria cuidasse dele, e quando ele retornasse, porque falando essas palavras deixava entender que ele era costume dele esse trajeto de ir de volta e sempre passar por essa hospedaria. E por ser conhecido e ter essa confiança do hospedeiro, que a Bíblia deixa pensarmos desta maneira com clareza e com firmeza, ele disse que quando voltar, se gastar mais, ele daria para aquele hospedeiro. E isso é o conceituar como Deus espera de nós. Isso é conceituar buscando não do desprezo, buscar não razões plausíveis para que ele mereça, não é merecimento. A empatia, ela não se revela pelos merecimentos. A empatia se revela pela compaixão, em se colocar no lugar. E quando nos colocamos no lugar, é que assim nós buscamos, aí com certeza teremos um conceito que nos levará a ter atitudes nobres frente àquela necessidade daquela pessoa, e esse valor ele redundará com respeito a esta pérola, que é uma delas, a empatia. Em segundo lugar,
o seu valor, onde o seu valor, empatia é uma pérola em meio à dor alheia, onde o seu valor está no compartilhamento da mesma fraqueza. O que eles precisavam é considerar que aquilo que estava acontecendo com Jó, o qual o próprio ele usou esse termo para Jó, como nós meditamos. Ele diz, agora é a tua vez. Então ele tinha que também tomar essa palavra para si. E considerar que a situação e a fraqueza que Jó estava passando, e a questão dele falar o que ele falou, seria de igual modo, né? A questão de eles, qualquer um deles, estivesse passando, poderia fazer o mesmo. Por isso que no versículo 14, que nós lemos das Escrituras, ele diz, na parte B, mesmo ao que abandona o temor do Todo-Poderoso. Ou seja, Jó queria dizer que ainda que ele tivesse, por acaso, ter realmente cometido um pecado, se afastado dessa maneira do temor de Deus, ele deveria, né, sim, compartilhar da mesma fraqueza. Mostrar empatia, como era essa pérola em meio à dor, por entender que assim como foi com Jó, poderia ser com ele. E Romanos capítulo 1 traz essa realidade quando no versículo 2:1, capítulo 2, versículo 1 diz: portanto é inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro. Olha só o que diz a Bíblia. Pois tu que julgas, pratica o mesmo. Ou seja, aquela consideração de ele estava errada. Agora, quando nós demonstramos empatia, primeiro haveremos de ter um conceito a caráter que nos levará a uma atitude de socorro, uma atitude para aliviar o nosso próximo, com respeito à sua dor, momento de sofrimento ou qualquer situação que estiver em nossas mãos, o poder para fazer dado pelo Senhor. E segundo, essa empatia se dá pelo fato justamente de reconhecermos que como foi com ele, também poderia ser com nós. Se colocar no lugar dele e saber que hoje é ele, amanhã poderá ser cada um de nós, poderá ser eu. E por último, empatia como uma pérola em meio à dor alheia, ela se revela onde o seu valor está, no compartilhamento, como alvo a promover a esperança e não o juízo, porque o versículo 25, na sua parte B, versículo 25, na sua parte A, diz assim, ó. Deixa eu voltar lá para Jó. Jó, capítulo 6, versículo 25, olha o que Jó diz, na sua parte B. Mas que é o que a vossa aguição reprova? Mas o que é que a sua aguição reprova? Porque ele estava tratando como juízo e não buscando, pelas suas palavras, levar Jó a uma consciência, uma esperança. Se tivesse dentro de um campo de afastamento de Deus, ele poderia ainda encontrar em Deus uma segunda oportunidade. E no versículo 29 ele diz: mudai de parecer, olha só. Peço-vos, não haja injustiça. Sim, mudai de parecer, que a minha causa é justa. Então, logo, o que Deus espera de nós, amado, é que nós, diante do momento de dor, de sofrimento, quem quer quem seja,
ainda que não sabemos a causa precípua, ainda que não conheçamos a sua origem e nem o tempo que isso se deu para culminar na situação em que aquela pessoa se encontra. Independente disso, o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós em que nós venhamos a praticar a empatia. E isso faz, aqui encerrando, lembrar de Neemias, que quando chegou seu irmão Ananias, ele perguntou a situação de Jerusalém. E Ananias disse ali que eles estavam em grande miséria. E a Bíblia nos diz que de imediato Neemias sentou em um lugar, reclinou sua cabeça e chorou copiosamente. Isso é empatia. Essa é uma pérola de valor em meio à dor alheia. E diz-nos as Escrituras que Neemias não só sentiu, não só teve esse sentimento, mas ele passou a colocar em prática, se arriscando e até mesmo pedindo o que pediu para aquele rei. E pela aprovação de Deus, pela vontade de Deus, a Bíblia nos diz que o rei comissionou Neemias para ali, e ali ele foi trazer, junto dos seus compatriotas, minimizar aquela miséria, aquele estado de miséria, restaurando os muros de Jerusalém. Isso fala da condição minha e sua diante de uma situação difícil. Isso fala do tão quanto somos devedores e dependentes, primeiramente de Deus e de um dos outros, para que nesse momento nós possamos ser aquele que venhamos levar uma palavra de esperança, uma palavra que venha trazer essa restauração dos muros desta pessoa, gerando a ela a confiança e buscando em Deus colocar a sua vida e a certeza de que o Senhor é poderoso para socorrer esta pessoa. Que Deus é poderoso para dar a ela a resposta que ela tanto necessita. Que o Senhor Jesus, Ele nos conceda esse sentimento de empatia. Quando necessário for, colocar e pôr em prática essa pérola tão valiosa. E se torna ainda muito mais valiosa ainda, quando o seu valor não está em buscar os nossos interesses, mas em buscar o bem alheio, o bem do nosso próximo. Que o Senhor nos guarde de ter um conceito errôneo. Que o Senhor oxalá não deixe que nós venhamos esquecer que nós temos a mesma estrutura. E que o Senhor jamais nos permita sentar sobre um trono ao qual só Ele o tem por direito para julgar. Mas que nós também não venhamos a ser nem como um sacerdote, nem como um levita. A nossa fé, a nossa confissão pública, diante daqueles que não conhecem, não seja somente uma fachada, mas sim que haja frutos para a glória do nome do Santo do Senhor Jesus. E possamos sim ser como um Neemias e ser como aquele samaritano que se compadeceu, que mostrou empatia pela situação daquele israelita e fez tudo quanto estava ao seu alcance. Que o Senhor nos conceda, na medida em que estivermos dentro de uma realidade dessa, possamos ser motivados à prática, a vivenciá-la em atitude. Em atitude. Que o Senhor nos ajude. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. E não se esqueça,
empatia, fora tantos outros sentimentos que possamos pôr em prática, ela é uma pérola em meio à dor alheia e será de sumo valor para aqueles que carecerem de ser alvo do nosso socorro e de expressarmos esse sentimento na prática. Amém? Um abraço a todos. Vamos estar agora orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer por esta rica meditação, Senhor. Porque não são poucos, Pai, que carecem de que venhamos a viver esta compaixão, esta empatia, expressar nossos sentimentos e a nossa ajuda quando estivessem ao nosso alcance. Mas jamais, Senhor, o desprezo, jamais, Senhor, o juízo, jamais, Senhor, ó Pai, o maus trato. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não deixa jamais, Pai, que nós venhamos a passar de largo de quem quer que seja, mas que possamos compreender o valor da empatia como uma pérola em meio a esse momento tão difícil daqueles que estão perto de nós, a exemplo dos amigos, daqueles que eram amigos de Jó, como amigos, como parente, como irmãos e também, Pai, ainda que seja o desconhecido. Se estiver em nossas mãos, Pai, nosso poder de ajuda, compreendamos que é o Senhor que está nos usando como instrumento para isso, para a restauração desta pessoa, Pai, e proporcionar a ela a esperança mediante a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Santo Filho. É o que nós pedimos, ó Pai, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.